Olá, seja bem-vindo! A campanha Janeiro Branco, que este ano tem um slogan: quem cuida da mente, cuida da vida, luta por uma cultura de saúde mental no país. Pelotas aderiu, este é o segundo ano, a essa campanha que foi criada há 5 em Minas Gerais. A depressão, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, atinge 322 milhões de pessoas no mundo. Em 10 anos, de 2005 a 2015, esse número aumentou 18,4%. A prevalência do transtorno na população mundial é de 4,4%, já que no Brasil, 5,8% da população sofre com este problema, que afeta 11 milhões e meio de brasileiros. O nosso país tem o maior número de casos de depressão da América Latina, 11,5 milhões de brasileiros. O segundo nas Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que tem 5,9% de depressivos. É recordista mundial em transtorno de ansiedade. 9,3% da população sofre com este transtorno mental, o equivalente a 118 milhões de brasileiros. Não sendo tratadas, essas doenças mentais podem levar ao suicídio, o que no país foi a segunda causa de morte em 2015 entre jovem de 15 a 29 anos. Eis a importância da campanha Janeiro Branco: expor essa realidade, debater o assunto e ver o que pode ser feito para reduzir esses números, que são pessoas que precisam de ajuda através de atendimento clínico, mas que muitas vezes não conseguem chegar nos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, que fazem parte das redes públicas que trabalham com saúde mental. E o tratamento é bem caro, ainda mais se precisar de medicação. E entre nós está a Gabriela Hack, coordenadora da rede Álcool e Drogas aqui de Pelotas. Queria te agradecer muito a presença nesse assunto que, como a gente colocou, é assustador, é preocupante e que muitas vezes as próprias pessoas que estão passando não têm essa noção do que estão sentindo, do que podem fazer. E Pelotas já está no segundo ano, né, Gabriela? Sim. Como é que vocês estão fazendo esse trabalho nesse ano? Ano passado, de repente, vocês conseguiram ter alguma avaliação de como é que foi a primeira participação de vocês? Sim. Ano passado nós resolvemos aderir, né, à campanha, que na verdade começou pequenininha, né, e aí foi se espalhando, sobretudo através dos psicólogos, e nós resolvemos aderir por entender que ainda é preciso, né, divulgar e desmistificar os transtornos mentais e também sinalizar as possibilidades de ajuda, né. E nós fizemos uma ação parecida com a que vai ocorrer aqui amanhã, né, no Largo do Mercado. Fomos para lá com as equipes, passamos um dia e tivemos uma aceitação excelente da comunidade, né? As pessoas foram até nós, conversaram, né, pegaram os contatos, buscaram ajuda, trouxeram familiares, né? Então saíram muitas coisas positivas ali, né? Por isso esse ano, né, repetir a campanha e, claro, não só nessa ação amanhã no Largo do Mercado, mas também divulgando nas redes sociais, divulgando dentro dos serviços, para que a gente possa, durante o mês de janeiro, estar falando em Pelotas sobre, né, a prevenção e a saúde mental. Como é que funciona a rede aqui em Pelotas? Pelotas tem uma rede bem grande, bem forte, né? A gente tem 8 CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, 6 CAPs são do tipo 2, que são territoriais, então eles são localizados nos bairros, atendem aquela comunidade, transtornos mentais moderados e graves, então depressão, transtornos psicóticos, esquizofrenia, né, podem buscar o atendimento ali. Depois nós temos 2 CAPs especializados, que são o I, né, que é o CAPS Canguru, que fica no centro, que é para crianças e adolescentes, que também tem transtornos mentais graves e persistentes, e o AD, que também atende todo o município, mas exclusivo álcool e drogas. Fora isso, nós temos um serviço residencial terapêutico, que é um espaço
para desinstitucionalização, aqueles pacientes egressos de longas internações psiquiátricas, 2 unidades de acolhimento para tratamento da dependência química, uma infanto-juvenil e uma adulto, o Retrate, que é um espaço de geração de renda, o ambulatório de saúde mental e o CASE, que é voltado ao tratamento dos problemas escolares. Então, a rede da prefeitura, ela é realmente bem grande, bem forte. Fora que se está implantando agora, no início de 2018, o primeiro NASF de Pelotas, que é uma equipe da atenção básica e especializada, que, como se fosse uma estratégia de saúde da família, que tem ainda o psicólogo e o assistente social e vai poder estar na casa das pessoas, levando também esse cuidado e esse olhar da saúde mental. Até seria tipo um médico da família. Exato. Né? Que pode até no momento que vai e entra naquela família, consegue detectar alguns problemas, alguns transtornos, né, mentais, e que de repente pode até esse tratamento começar bem cedo, né? Claro, com certeza, porque no território a gente tem um número muito grande de agentes comunitários de saúde, né, que visitam as casas e que né, conhecem essas famílias e acompanham. A gente tendo essa equipe mais perto, com certeza tu pode trabalhar prevenção e orientação e prevenir crises de quem já tem problemas, né, com muito mais eficácia. E aí no início do programa eu peguei uns dados assim da Organização Mundial de Saúde, que foi o último, né, porque eles pesquisaram 2005 a 2015 e lançaram, né. E os números são assustadores, né, principalmente pro Brasil. A gente não queria, eu estava olhando aqui, recordista mundial em transtorno de ansiedade. No caso de depressão, ele é o segundo. Vocês conseguem, como psicóloga, já lidando com esses pacientes, né, entre aspas, as pessoas que frequentam, vocês conseguem ter uma noção do porquê desse aumento? Bom, a gente tem, em primeiro lugar, um aumento na procura por tratamento. Né? Então, claro que a gente sabe que é uma coisa da nossa cultura também, que a doença mental, a loucura, antigamente era algo para ser escondido, para ser isolado, para ser separado da sociedade, né? Não se era visto com bons olhos. Tanto né? que tinha o trem da loucura, né? Exato, Que passava pelas né? cidades e iam Exato, jogando a eles. perspectiva higienista, né? De onde nasceu toda, né, a nossa história da reforma psiquiátrica e desse cuidado em liberdade. Com esse tempo que já se tem, né, desse trabalho do cuidado em liberdade mais próximo da família, a gente tem também uma desmistificação da doença mental. De ver que ninguém é imune, né, de que isso é algo que todo mundo pode ter, que a gente tem sim dentro da família, entre os amigos, né, e que não é vergonha, é do humano. Nós somos né, imperfeitos e que adoecemos do corpo, do espírito e da mente também. Né? Então as pessoas se sentem mais à vontade, mais tranquilas, apesar de ainda haver muito preconceito, né? Mas a gente já percebe uma busca maior por ajuda, então acaba que aparece mais. Ao mesmo tempo, a gente tem uma cultura de muito individualismo, de muita competição, né? De ideais muito altos e muito inatingíveis para a grande maioria da população, onde se valoriza muito o que se tem e muito pouco o que se é. Né? E isso traz muita frustração. Inclusive, os meios de comunicação são responsáveis muito por isso. Da perfeição do corpo, da perfeição da casa maravilhosa, do carro do ano, e que tu tens que sair correndo atrás, pensando, mas eu não tenho nenhum carro. Aí aí tu cada vez te coloca mais para baixo. E aí tu tem aqueles dois extremos, né? A pessoa que adoece porque não consegue atingir aqueles ideais e aí se sente fracassado e não consegue enxergar o que tem de bom, né? E a pessoa que atinge e quando chega lá no carro do ano, no celular do ano, na casa do ano, a felicidade não tá lá. Né? E aí vem uma grande sensação de frustração também e a depressão vem com tudo. E acaba que as pessoas também ficam muito sozinhas hoje em dia. Né? Então, tudo isso contribui. Né? Inclusive aqui a nossa internet, onde a gente está ao vivo, que para muitas coisas, para muitos serviços, é muito bom. Sim. Né? Agora mesmo a gente está ao vivo pelo conecta.tv.br. Quem não está em Pelotas, quem não é assinante da
da NET, quem não é assinante da Blue, está nos assistindo pelo site de graça, que pode ser baixado pelo celular, notebook, tablet. Isso é muito bom, leva a comunicação, leva a informação, que é a ideia da nossa, também da nossa emissora. Mas também tu vê coisas horrorosas da internet. Com certeza. E tu te isola muito, achando, de repente, no Facebook, que tu tem 5 mil amigos e tu estás no teu quarto, na tua sala, sozinho. Então, acredito que a tecnologia também vem muito a contribuir com essa depressão, com essa ansiedade. Com certeza, com certeza. E ano passado a gente viveu, né, a questão da baleia azul, por Nossa. exemplo, né, que foi uma coisa importante dentro das mídias sociais e que atingiu muitos adolescentes, muitos jovens. Tivemos casos em Pelotas, né, e era um desafio, um jogo, uma brincadeira perpetuado, né, pela internet. A princípio, né, pegou alguns desavisados como se fosse realmente uma brincadeira e não era nada disso, né, levava realmente a riscos. Sim. Então a vida da internet, ela traz uma ilusão de uma vida que não é a real, né. E de que é segura também. Exato. Estou seguro dentro de casa. Dentro de casa, e na verdade estou expondo a minha vida toda e às vezes até o lugar onde eu moro e outras coisas. Então a gente precisa lembrar as pessoas a importância de viver a vida real e de valorizar as relações reais, né? Inclusive, já que tu tocasse na baleia azul, ela era direcionada para jovens, né? Que estão naquela fase do tudo melhor do que eu para falar, do experimentado, não ter medo de nada, né? Inclusive aqui o número de suicídios em 2015 no Brasil, entre jovens de 15 a 29 eu já nem considero tão jovem assim, né? Da princípio de adolescente, já tenho, acredito que um discernimento, né, do que vai, mas o dado é aqui que foi a segunda causa de morte, foi o suicídio. A gente tem um aumento dos índices de suicídio, sobretudo entre adolescentes, né? Em Pelotas, no ano passado, nós começamos a monitorar as tentativas, né, de violência, a violência autoprovocada, como a gente chama, né, os casos que chegam ao nosso pronto-socorro municipal. Então, a gente tem um sistema de notificação, de aviso imediato, que eu e a Giselma recebemos. A cada caso atendido, nós somos notificadas para a gente imediatamente já buscar essa família e já começar o acompanhamento, já oferecer algum suporte. Eu costumo dizer que eu acho que tem sido muito bom, porque a gente já tem, a gente tem conseguido prevenir a reincidência, porque a gente sabe que quem tenta uma vez tem uma tendência a tentar outras vezes até conseguir, né? E a gente tem conseguido prevenir essa reincidência, mas é muito difícil estar nesse trabalho, né? Eu sempre digo, para mim é muito complicado quando eu abro o meu e-mail e tem ali, né, violência autoprovocada. Porque dói. Eles são muito jovens, né, também, dói não são? na gente cada caso. A maioria são jovens. Não dá pra traçar um perfil assim. Nós assim. temos casos assim de 8, 9, 10 anos, Nossa. 15 anos, né? A gente tem tido em Pelotas assim muitos casos de jovens e adultos, mas chegando na terceira idade. Temos tido essas duas faixas assim bem significativo. Que seria de uma transformação, né? De repente o adulto tá, e agora? Estou ficando velho. O que vai acontecer da minha vida? Porque todo mundo se pergunta. Eu acredito que as pessoas acham, né? Você que estava me ouvindo aí do outro lado, que a vida é um mar de felicidade. E isso não existe. As pessoas têm altos e baixos, e isso não quer dizer que tu seja bipolar, porque tu, né, que tem aquela coisa, o bipolar, até de repente tu podia dar uma explicada, eu sou bipolar. Não, as pessoas é normal durante, olha, hoje eu tô bem, mas amanhã me aconteceu alguma coisa, e acredito que tu manter-te linear, aí sim que eu tô com algum problema. O humor da gente, ele tem que ficar numa faixa que ele oscila, né? Ele oscila dentro, vamos dizer assim, uma faixa aqui, e ele vai oscilar dentro dessa faixa normalmente, né? Sim. A alegria, a felicidade, a sensação de bem-estar, de prazer, ela é intercalada por momentos de angústia, por momentos de medo, por momentos de tensão,
dentro de uma normalidade, né? O transtorno bipolar, ele acontece quando a pessoa oscila entre lá em cima, que ela tá muito alegre, muito agitada, e ela gasta muito, ela compra muito, ela namora muito, ela se expõe muito, ela faz muita festa, e aí vai lá embaixo, onde ela fica muito deprimida, muito triste, a vida não presta, não toma banho, não come, não levanta, não consegue trabalhar, e aí oscila entre esses extremos. Então, o transtorno bipolar, ele tem essa característica, né? A depressão, ela fica abaixo da faixa, mantendo aquela tristeza, né, contínua, que no adolescente às vezes não aparece como uma tristeza, mas como um mau humor contínuo. E isso, porque até acho que pouco tempo, as pessoas não acreditavam, não sabiam que esses tipos de transtornos mentais acontecem desde a infância, né? Sim. E acredito também que não tinha essa informação fácil que hoje tem, como tu disseste agora, que vocês notificam mais, que as pessoas vão mais procurando ajuda e tudo. E as pessoas achavam que era os pais que era frescura, que era besteira, alguma coisa assim. E hoje também há estudos que as crianças passam por isso, né? Inclusive por transtorno de pânico, vários tipos que não teriam uma idade para acontecer isso. Não sei se... Não, tem vários transtornos que podem aparecer na infância. Claro que tem idades mais características, né, de aparecer alguns sintomas, mas existem vários tipos de transtornos importantes e significativos que aparecem na infância ou mesmo na adolescência. E a gente precisa estar muito ligado, né, nas crianças, nos adolescentes, nos nossos filhos, para poder observar, né, essas alterações de comportamento, né, tudo isso para poder trabalhar e tratar, porque é claro que quanto mais cedo tu busca o tratamento, né, melhor é o prognóstico, melhor vai ser a evolução desse quadro. Um quadro que não é tratado, ele vai piorando, vai se transformando, e quando chegar na idade adulta a gente vai ter daí uma situação muito mais complicada. E aí até em relação a... quando a gente fala transtornos mentais, são duas palavras muito fortes. E eu me lembro que a gente já fez vários programas, né, sobre depressão, sobre os transtornos mentais. E eu me lembro que eu me choquei muito, porque já quem me assiste, esse programa tem anos, e quem me assiste sabe que eu tenho transtorno do pânico há 20 anos. E, inclusive, me olham, mas Fernanda, tu tem transtorno do pânico, sempre alegre, tu não tem medo, tu tá ao vivo na frente da televisão, aquelas coisas todas assim. Então eu até exponho isso para as pessoas saberem que existe qualidade de vida, que existe tratamento, que o transtorno mental não é aquela coisa, eu sou louca, porque tem... Não, transtorno mental são todas esses que a gente veio falando, né? Depressão, ansiedade, pânico. E as pessoas acabam que acham assim, transtorno mental é uma loucura. Né? Já se vê eu vou ao psiquiatra, eu ainda tem aquele estigma. Não vou no psicólogo porque é coisa de louco, não vou no psiquiatra porque é coisa de louco, não vou no CAPS porque no CAPS é pra louco, né? E isso é um preconceito, porque na verdade todos nós podemos ter sofrimento. Na verdade, independente de usar a palavra transtorno ou não, é um sofrimento mental, né? É um desconforto. Né? E que existe uma possibilidade de tu buscar ajuda. Por exemplo, uma pessoa que tem um sofrimento grave, que escuta vozes, que se sente desconfiado, que não consegue se relacionar com as pessoas porque acha que as pessoas estão sempre contra ele. Se essa pessoa puder fazer um acompanhamento, ter um cuidado, que faça com que ela não escute essas vozes, que ela consiga se relacionar, que ela consiga desempenhar um trabalho, que ela consiga ter um relacionamento, por que não? Sim. Né? E isso vai até não acarretar muitos assassinatos que geralmente, que a gente vê assim, de repente, o que eles dizem, esses que são serial killers, por exemplo? Era uma voz me dizendo aquela coisa, que seriam os esquizofrênicos ou psicopatas,
Psicopatas e esquizofrênicos são coisas bem diferentes. Claro. Tá? Tu me explica depois do intervalo? Claro. Então tá, vai lá, toma uma aguinha e volta que esse assunto é muito importante. Nós estamos falando sobre a campanha Janeiro Branco e alguns transtornos mentais e soluções para isso. Oitavo Festival Internacional Sesc de Música. De 15 a 26 de janeiro em Pelotas. Espetáculos gratuitos em diversos pontos da cidade. Acompanhe nossas transmissões ao vivo. Pelotas ganhou um espaço diferenciado para você se presentear e a quem você gosta. Le Piquenique, cestas e presentes especiais. Na Le Piquenique você encontra cestas de café da manhã, gourmet, de formatura. Trabalhamos com produtos da Serra Gaúcha, entre eles os saborosos chocolates Planalto. Le Piquenique, cestas e presentes especiais. Fica na Rafael Pinto Bandeira, 1929, entre 15 e Andrade Neves. Informações 539-9154-7180. Aceitamos encomendas de cestas empresariais. Calor é sinônimo de colorido, e assim a coleção Verão 2018. E a Casa Blumenau saiu na frente e já tem todas as novidades em cama, mesa, banho, tapetes e tecidos, que podem mudar o visual de sua casa e até mesmo do local de trabalho. O que você pensar encontra aqui, nos mais diferentes tamanhos, estampas, cores e preços. Pensando em curtir as férias em uma praia ou piscina, venha escolher os trajes de banho para adultos e garanta já a coleção para as crianças, que podem se divertir com as estampas das personagens preferidas. Para relaxar depois de um ano de trabalho, temos o travesseiro anti-estresse. E se você quer trocar de sofá, poltronas, cadeiras ou quer deixá-los mais bonitos, confere essa coleção de mantas em tricô ou mude o tecido dos móveis. No térreo da loja tem ainda a confecção masculina e feminina, da mais esportiva à social. A Casa Blumenau, a loja da Boa Compra, fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born, 539. Você que sintonizou agora ou se conectou pelo nosso site conecta.tv.br, a gente hoje está ao vivo, quinta-feira, com o programa Entre Nós, canal 23 da NET 20 da Blue. Estamos falando sobre a campanha Janeiro Branco, que visa alertar, ajudar as pessoas que têm algum tipo de problema, de transtornos mentais. A gente está falando aqui com a Gabriela Hack, que é coordenadora da rede Álcool e Drogas aqui de Pelotas. Nesse primeiro bloco já desce um geralzão, até que a rede aqui em Pelotas está muito bem dividida, bem expressiva também. E eu terminei o primeiro bloco pro segundo falando para a gente fazeres a diferença entre a esquizofrenia e a psicopatia, né? Porque eu falava em vozes, as pessoas que alguns estão ouvindo vozes, são desconfiados, e aí até eu falei, que de repente no futuro podem ser assassinos e tudo, mas tem diferença. Então, gostaria que tu explicasse pra gente a diferença dessas duas, certo, então, desses dois transtornos. O que a gente chama de psicopatia, né, dentro dos transtornos de conduta, se caracteriza basicamente por aquela pessoa que não sente remorso nem culpa
nem consegue se afeiçoar, não consegue, não é que ela não demonstre o afeto, ela não sente, né? Em geral são pessoas com uma capacidade cognitiva boa, bem inteligente, então são extremamente articulados, sedutores, né? Conseguem às vezes até simular esse afeto, né? Mas não tem compaixão, não tem arrependimento, né? E, claro, são pessoas que muitas vezes, né, podem acabar, né, vinculados a questões, né, de criminalidade e tudo, por ter, né, essa propensão. A esquizofrenia, ela é um problema grave, né, severo, que tem tratamento, né? Tem vários tipos, né? Um deles é o que a gente chama de paranoide, que é quando a pessoa fica mais desconfiada, com essa sensação, né? E é um transtorno com muitos sintomas psicóticos, que é o que a gente diz quando a pessoa tem uma percepção alterada da realidade. Ela não percebe a realidade como a realidade é, ela percebe a realidade de uma forma distorcida. Ela interpreta mal essa realidade e aí ela age e reage a essa realidade distorcida, né? E por isso ela aparece para os outros como absolutamente inadequada, porque ela fala sozinha, porque ela fala com uma pessoa que ela acha que está ali, mas não está, né? Porque às vezes ela pode ter isso que a gente chama de voz de comando, que é uma voz que manda fazer isso, que manda, né? Que não é, que às vezes não é uma coisa que ela queira fazer, né? Então é algo que não é incomum, mas tem tratamento, né? Tem acompanhamento, né? Os CAPs, eles existem também para tratar esses tipos de problemas, não necessariamente, né, a pessoa precise, né, de internação, como, né, antigamente se preconizava, né? E tendo um acompanhamento legal, assim, com uma boa adesão, né, comparecendo ao CAPS, frequentando, dá para ter uma qualidade de vida muito legal, estabilizar, né, não ter esses sintomas que prejudicam, né, o convívio e o contato com a vida, né, e ter uma qualidade de vida legal, uma vida legal, né, porque na verdade o interessante das pessoas é que nós somos todos diferentes, né? Cada um tem uma história, cada um tem um colorido, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma maneira de ver, de viver, de pensar, de se expressar, né? E aí a gente fica também pensando um pouco, né? O que é loucura? Sim. O que é a normalidade? Quem é o louco? Quem é que é o normal? É. Será que o louco não é esse dizendo que aquele ali tá errado e eu é que tô certo, porque eu não ouvi voz nenhuma? Exatamente. Né? Então isso tudo é muito relativo, Claro, né? E nós precisamos, eu acho, de respeito, Sim. né? De entender, em primeiro lugar, isso, que somos todos diferentes, somos todos iguais enquanto humanos, enquanto cidadãos, né? Que merecemos e devemos ser tratados todos com o mesmo respeito, a mesma dignidade, o mesmo direito, né? E que a gente não tem que discriminar ou maltratar ou segregar alguma pessoa por essa ou aquela característica, né? Como em outros tempos, né, da sociedade já, da história já aconteceu, né? Então eu acho que os CAPs, né, a forma como a rede está organizada, ela traz muito essa proposta de trazer o cuidado para dentro de casa, de trazer o cuidado para dentro da comunidade, de reinserir e integrar as pessoas no convívio, cada uma trazendo e oferecendo aquilo de melhor que ela pode dar. E que a gente aprenda também a conviver com as diferenças, né? Que bom que somos todos diferentes, né? Que coisa bem monótona seria. Se todo mundo fosse Gostasse igual, do azul, né? que dentro dizendo do preto, né? Seria muito chato, eu penso. E aí, em relação à rede, vocês têm, tipo, olha, a incidência maior é desse tipo de transtorno? A gente tem a depressão realmente maior. como uma coisa assim muito significativa, muito importante, né? Hoje em dia os transtornos de humor, dá pra gente dizer, né? Porque o transtorno bipolar é um tipo de transtorno de humor também hoje em dia bastante comum, assim, né? Também muitas vezes associado ao uso de álcool ou outras drogas, tanto a depressão quanto os outros transtornos de humor, né? Eu acho que daria tranquilamente pra gente dizer que é o mais frequente, assim, na busca por cuidado. E tem, assim, um perfil desse depressivo, dessa pessoa depressiva? A mulher é mais atingida pela depressão? Olha, os homens
também são atingidos, né? As mulheres expressam de uma forma diferente. Buscam tratamento. Né? E o homem não, de repente. Às vezes até buscam menos, porque as mulheres têm mais dificuldade de manter o tratamento. Porque, em geral, elas têm muito mais tarefas, trabalhando ou não, elas têm os filhos para cuidar e não tem quem fique com os filhos. Então, muitas vezes, a mulher tem mais dificuldade de manter a regularidade do tratamento pelos seus compromissos de vida e que o homem nem sempre tem, né? Então, a gente tem, em alguns serviços, mais homens que mulheres buscando. E isso também é um pouco um reflexo disso, né? De que os serviços nem sempre levam em consideração essa questão do gênero, né? Do acesso para todos, assim. Mas os homens também sentem, os homens também choram. Não, porque são criados, né? O homem não chora, é uma coisa absurda. É um ser humano como outro qualquer, né? E em relação à incidência do álcool, ele também acarreta, eu não sei se é o contrário, o álcool, tipo, tu estás em depressão e vais pro álcool, ou o álcool te torna depressivo? Não tem essa ligação? Não, existe sim uma relação. A depressão é um problema bastante associado ao uso de álcool. Tanto antes quanto durante e depois. Por quê? Primeiro, porque a gente vive uma cultura de medicalização, né? A gente tem uma ideia na nossa sociedade hoje em dia de que não se pode sentir dor. Então tem remédio para tudo, tem receita para tudo. E todo mundo é né? médico. Todo mundo um receita Exato. pro outro, um e absurdo. Se tu liga na novela, a pessoa chega nervosa, toma um uísque, né? Então assim, a gente passa muito também para as crianças, para os jovens, essa mensagem de que a gente não tem que sentir dor, que a gente está ansioso, toma um Rivotril, a gente está preocupado ou quer relaxar, toma um uísque ou uma cerveja, né? Então muitas vezes a pessoa busca o álcool como uma forma de aliviar aquilo que está sentindo. Porque no momento em que tu usa o álcool, ele te dá um alívio inicial, porque ele é uma droga depressora do sistema nervoso central, então num primeiro momento ele vai fazer com que a tua sobreexigência, a tua crítica durma um pouquinho, então tu te sente um pouco mais aliviado de todas aquelas coisas que estão te incomodando, e num primeiro momento parece que ajuda. Agora, quando passa o efeito, por ser uma droga depressora, a depressão volta com muito força. Aí vira uma bola de neve. Sim, porque ele tem que tomar mais. A pessoa toma mais para se sentir melhor, aí deprime mais, aí toma mais, aí vai virando uma bola de neve. Até que chega um ponto que tu não sabe mais o que veio antes, né? Sim, isso se dá com drogas ilícitas, da mesma coisa, né? Da mesma forma, né? Não tipo, é incomum que a pessoa... Cocaína, crack e maconha, quanto mais tu vai ter aquela saciedade, aquele sentido bem, que cada vez vai vir... Tu vai ter que absorver mais e usar mais, porque o efeito é pouco. E aí eu colocava no primeiro bloco, na abertura, essa dificuldade das pessoas chegarem até a rede, né? Porque muitas vezes tu vais precisar tomar medicamento, né? Não adianta que, claro, tu vai no psicólogo, vai ter a terapia junto, né? Mas vai ter que também ir para um psiquiatra que vai te medicar, né, aquela coisa toda. E então acaba sendo mais complicado, até porque eu acredito que o número de pessoas que precisem seja centenas de vezes maior do que a capacidade que a rede tem. Como é que se dá isso? Como é que as pessoas chegam na rede? Para tratamento? Bom, as pessoas podem chegar tanto pela busca espontânea, por exemplo, assistem aqui a nossa entrevista, ficam sabendo que tem o serviço e a partir disso vão buscar, né? Sem nenhum tipo de encaminhamento, sem passar por nenhum tipo de triagem, né? Os serviços, eles têm uma organização onde há sempre um plantão de acolhimento, que a gente chama, que é um técnico, um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro ou outro membro da equipe multidisciplinar
que está ali, né, para fazer uma primeira escuta, né, ouvir, ver se aquele serviço pode ajudar, se ali seria o lugar mais adequado, né, e já inserir essa pessoa no tratamento. Então, tanto pode vir pela busca espontânea quanto pelo encaminhamento. Às vezes a pessoa começa a ir no posto de saúde com dor de cabeça, e aí a equipe começa a se dar conta que tem alguma coisa a mais, e aí vai fazer um encaminhamento, né? Então, pode vir dos mais diferentes maneiras, né? Mais diferentes caminhos. Porque a gente sempre fala, né, que querendo ou não, ainda mais psiquiatra é muito caro. A rede tem psiquiatras? A rede tem psiquiatra em praticamente todos os serviços. Todos os serviços. E a disponibilidade de medicação? Ali na farmácia popular existe para esse tipo de transtorno? Nós temos uma gama importante, né, as medicações mais comuns, assim, que a nossa rede oferece, né. Depois a gente tem algumas medicações que nós não disponibilizamos na farmácia municipal, mas sim através da farmácia do estado, que aí é preciso preencher alguns formulários, mas também, né, é disponibilizado. E é tranquilo, porque o usuário ele consulta no CAPS e ele, com essa receita, ele pode ir na farmácia municipal ou nas farmácias distritais que estão junto às unidades básicas, e nessas farmácias ele retira a medicação dele. O CAPS AD, como tem leitos, né, e regula, né, os outros, né, todos os leitos também das unidades, da comunidade terapêutica, tem uma farmácia interna para esses leitos. Então já disponibiliza a medicação para quem vai ficar no que a gente chama de acolhimento noturno, que são as pessoas que ficam, né, no serviço. Quantos leitos vocês têm? Nós temos na rede AD 43 leitos. São 10 leitos no CAPS AD, 10 leitos na unidade adulto, 10 leitos na unidade infanto-juvenil, aliás, 13 leitos na unidade adulto, 10 na infanto-juvenil e 10 leitos na CAEX. No caso, essas pessoas, elas precisam ficar ali e elas ficam ali durante um determinado número de dias, ou não tem também saída? Tipo, eu preciso realmente estar ali, né? Já que não existe mais manicômios, essas, né? Então existe ali essa rede de, né? O CAPS de acolhimento, essa rede de acolhimento que disponibiliza esses leitos para os casos mais graves. Exato, é para isso. Exato, para quando a pessoa descompensa e precisa de um cuidado mais intensivo, precisa que a equipe esteja junto 24 horas para auxiliar na sua medicação, para poder trabalhar mais de perto esses sintomas, para poder aliviar esse sofrimento. Então, o Hospital Espírita, vocês têm algum leito ali ou ele não tem nada a ver? Não, o Hospital Espírita tem os leitos SUS que são contratualizados pela Secretaria Municipal de Saúde e entram dentro da rede. Pelo sistema de referência e contra-referência. Tá, então teria também ali, se for necessário, entraria ali também. Sim. Então tá, vamos tomar uma aguinha, que a gente está indo para o último bloco do programa, campanha Janeiro Branco. Vamos saber o que vai acontecer aqui em Pelotas, né? Amanhã, sexta-feira, para ver se você que está aí, se tem algum conhecido, algum parente, ou se você mesmo está precisando, vá até o mercado público, que depois a gente vai estar falando. Eu sei que você agora vai se ver melhor e vai ir procurar um tratamento. Eu aconselho, porque a gente tem qualidade de vida, senão eu não estaria aqui. Vai lá e volta rapidinho, que a gente vai para o último bloco do programa Entre Nós. Oitavo Festival Internacional Sesc de Música. De 15 a 26 de janeiro em Pelotas. Espetáculos gratuitos em diversos pontos da cidade. Acompanhe nossas transmissões ao vivo.
Eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente e eu quero chegar lá inteiro. Agora sim. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pra quê? Não dá. Ah, tá. Era só o que me faltava. Dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Quase toda a parte do nosso corpo é feita de água. E a Terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos hoje ao vivo com o último bloco do programa Entre Nós. Nós que estamos na Conecta TV, canal 23 da NET, 20 da Blue e ao mesmo tempo pelo site. Isso mesmo, toda a nossa programação é 24 horas simultânea, TV e site, conecta.tv.br. Então você não precisa ser assinante de TV a cabo, nem estar em Pelotas para poder nos assistir. Basta ter uma conexão que você nos conecta, que você se liga com a gente e pode nos assistir pelo PC, notebook, tablet, celular. Então não tem desculpa para não ficar conectado. E a gente fala sobre o Janeiro Branco, já no último, indo para o último bloco. Falando então, mais uma vez, da importância da gente se dar conta, tanto nós mesmos, se estamos sentindo alguma coisa diferente, mentalmente, às vezes eu costumo dizer, tipo, tu não tá te sentindo muito na terra, né? Tá com uma sensação meio dúbia, uns amortecimentos nas mãos, nas extremidades, uma tontura, uma coisa que não se explica,
Porque é complicado a gente, às vezes, chegar e dizer o que está sentindo, né? E às vezes a gente muitas vezes acha que o profissional não vai entender. Isso também, por ser uma coisa mental, a gente às vezes tá com taquicardia, não vem o ar, né? Aquela coisa, parece que tu tem um ovo na garganta. Então a gente que tem isso, se você tá com algum desses sintomas, né, procure orientação, né? Porque às vezes a gente chega e diz assim, começa a ficar tudo negro, tu desmaia, baixa a pressão, vai e volta. Claro que pode ser várias coisas, mas são sintomas de algum tipo de transtorno mental. Na verdade, às vezes o que a mente não consegue processar, o corpo expressa. E o corpo expressa dessas formas. É uma dor de cabeça que se repete, é uma dor de barriga que se repete, é uma pressão que está sempre baixando, é uma falta de energia, é um cansaço. Só quero ficar dentro na cama. Daqui a pouco perco a vontade de comer, ou começo a comer demais, ou não consigo dormir. Tô sempre ligada, sempre elétrica. São coisas que acabam atrapalhando, claro, né, a vida, e que não necessariamente a pessoa consegue entender, mas sente, olha, tem alguma coisa aí que não tá legal, que não tá bem, né? Sim, e que faz com que a pessoa não se sinta bem. Claro, e que é absolutamente normal que todo mundo em algum momento passe por, né, por algum momento ou por algum episódio de mais dificuldade, né? E que vá até engatilhar, né? Exato. Algumas situações, né? Perdas de entes queridos, de amigos, tem várias coisas. Mudança, às vezes são inclusive mudança situações, de emprego. Às vezes são situações boas, é uma promoção, é um emprego novo, é uma casa nova, é uma viagem, e a pessoa fica super, né? E existe, né? A gente tá aí, né? A saúde mental tá aí para ajudar a poder que as pessoas se conheçam melhor, que saibam lidar com as suas coisas, né? Que saibam onde buscar ajuda, que quando verem que não dá para dar conta sozinho, que tem alguém para ajudar, né? Que isso não necessariamente é para sempre, ajuda. Claro. Muitas vezes ela é temporária naquele momento, a pessoa se reorganiza. Muitas vezes não vai precisar de medicação. Muitas vezes não precisa realmente de medicação. Às vezes é uma orientação, inclusive, da situação familiar. Isso não é incomum. Às vezes a gente tem trabalhado muito junto com a SAMU e tem algumas situações de crise que se atende, que quando se chega na casa das pessoas, tu vê que a família está completamente desorganizada, atrapalhada, com dificuldade de lidar com algumas coisas, e que com algumas orientações tu ajuda aquela família a se reorganizar e que aquela boa parte ou a maior parte daquela situação se resolve, né? Então o importante é que as pessoas saibam que elas podem buscar ajuda e que elas podem contar com uma rede, não só a rede de saúde mental ou a rede álcool e drogas, mas a rede de saúde, né? Que em todos os serviços de saúde também é lugar de cuidar da saúde mental e da saúde emocional, e que aquele lugar que para ela é o mais acessível ou o mais fácil de buscar é onde ela pode também pedir essa ajuda, porque se não for ali o cuidado, ela vai ser encaminhada e direcionada para o local mais adequado para aquele cuidado, né? Sim, de repente chegou na UBAI ali, foi ali fazer, mediu a pressão, fez alguma coisa, não estou me sentindo bem, venho há muito tempo assim. Eventualmente é na UPA, né? Já fui atender situações na UPA, que as pessoas chegam lá, às vezes até para uma situação aparentemente clínica, e não é uma crise emocional, né? E aí a gente vai ajudar também. Né? Então a rede, ela se chama rede exatamente por isso, porque ela está conectada, porque ela está ligada, porque, como eu disse lá no início, a gente não é só cabeça, só corpo, né? As coisas, elas são vinculadas. Então é importante que as pessoas saibam isso, né? Que peçam ajuda, que se animem, né? Que não deixam, porque quando a gente não fala, quando a gente não expressa, quando a gente não busca ajuda, aí é que a situação pode ficar realmente de risco, né? Pode ir piorando. E às vezes não é com a própria pessoa, às vezes é com um familiar ou com um amigo muito querido, né? Que a gente observa uma mudança de comportamento, algumas alterações, aquela pessoa não nos escuta, né? Não quer ir, não sei. A gente pode ir também conversar para poder se instrumentalizar, de ver como é que eu posso ajudar essa pessoa, né? Que me acara, como é que eu posso ajudar para que ela possa passar melhor por essa situação, né? Que o ser humano, ele é muito, se a gente vê assim, ele é muito frágil, né? A gente se faz de forte, mas a gente é muito frágil, né? Aí o mundo hoje,
são mudanças frequentes a toda hora. A gente falou no início, é a tecnologia mudando a toda hora, é a competitividade, é ser mais criativo, é exigência na família, exigência no trabalho, né? Tu te achas, de repente, olha e tu não estás no padrão que é exigido, aí acontece também transtornos como bulimia, né, os alimentares também. Então, não pense assim, que é só você, não é, pelo que eu botei aqui, são milhares de pessoas que estão passando por isso no Brasil. Aqui falastes também aqui em Pelotas, até para te perguntar, porque muitas pessoas podem achar, são famílias desestruturadas, são famílias mais carentes, mais pobres. Não é só esse perfil, né? Não, não é. O sofrimento mental, ele não escolhe raça, não escolhe classe social, ele não escolhe, né? Todas as pessoas estão sujeitas, né? E os serviços, né, da Secretaria de Saúde, eles atendem também a todas as pessoas e a todas as classes, né? A gente pode, entrando num serviço, encontrar pessoas das mais diferentes, porque não tem essa, vamos dizer assim, determinação, né? Sim, não, porque eu tenho menos condições, então eu tenho mais sofrimento, né? Talvez tenha uma expressão diferente do sofrimento, mas todos estão sujeitos a sofrer, né? Todos estão sujeitos a sofrer, e não necessariamente o fato de tu ter mais dinheiro ou tu ter mais condição, né, de vida te protege. São outras questões que protegem, né? É importante que a gente fale também, né, do quanto é fundamental trabalhar a prevenção, né? De trabalhar desde as crianças bem pequenas, de cuidar das nossas relações, né? De trabalhar essa prevenção do sofrimento no dia a dia, né? Com os nossos colegas de trabalho, com a nossa família, de estar atento a isso, porque o Janeiro Branco, ele vem um pouco também para trazer essa ideia, né? Vamos cuidar uns dos outros, né? Vamos dar as mãos e olhar para o lado, em vez de olhar para o celular, olhar para o lado e ver aquela pessoa que está ali, como é que ela está, porque às vezes é uma conversa, né, que pode fazer toda uma diferença, né, de algo que a pessoa está sentindo, ou que a pessoa está pensando. Então amanhã, quando a gente estiver lá no mercado, a gente está lá para isso, para ouvir as pessoas, para conversar com as pessoas, para orientar as pessoas. Ano passado a experiência foi muito interessante. Eu gosto muito dessas ações na rua porque elas são muito ricas, né? E me encanta muito isso, assim, porque as pessoas vêm na gente. Elas vêm contando a sua história, elas vêm, daqui a pouco elas voltam, traz uma amiga, traz um vizinho, daqui a pouco é a equipe toda ali no estabelecimento próximo que vem, claro, né, porque ela passou, né, que falou, claro, e aí já vem outro. E aí, às vezes, é aquela coisa assim, né, de tu, nossa, eu não tinha ideia, né, de que tinha essa possibilidade de buscar ajuda, que eu podia buscar. Então a gente vai estar ali com os endereços, com os telefones. A partir das 9 horas. A partir das 9 horas até as 17 horas. Vão haver algumas atividades, vai ter um aulão de zumba, né? Mas vai estar a equipe ali com alguma coisa de material informativo, mas sobretudo para conversar e para orientar as pessoas. Isso é bem importante. Até porque, que nem a gente diz, às vezes um abraço daqueles bom que a gente diz, aquele abraço de urso, com vontade, com amor, com carinho, já dá uma coisa na gente, uma coisa boa, né? Uma palavra que às vezes a pessoa está precisando, ou de repente, porque geralmente quem está dentro do problema acha que é um horror. Os nossos problemas sempre são os piores. Com certeza, claro. A gente às vezes não acha solução, aí os nossos são os piores. E quem vê de fora tem a luzinha, né? Então, de repente, também de saber escutar e aceitar, que também às vezes não é fácil, eu vou aceitar o que o outro tem para me dizer, né? De ser mais maleável, de aceitar um pouco do que um amigo, do que um familiar, do que um colega de trabalho tem para dizer que ele está vendo e a gente nem se deu conta. Né? A gente nem se deu porque conta. A gente vive uma época assim de relações tão descartáveis, né? Que não se consertam mais as coisas, tu joga fora e compra outro, né? E nas relações às vezes as pessoas fazem isso, jogam as relações fora e vão para buscam outras, né?
que tu esquece isso do olho no olho, né, da conversa, né, do escutar, do considerar o outro, né, e isso traz muito a depressão e o adoecimento, porque as pessoas ficam sozinhas. Sim. A solidão, ela é o mal do século antes da depressão, né, e é uma solidão com essa ideia falsa de estar acompanhado com 5 mil amigos do Facebook, com aquela vida maravilhosa, Postando só coisas né, boas, postando maravilhosas. só coisas maravilhosas, quando na verdade a pessoa está sozinha. E aí tem aquela outra pessoa que está olhando aquela vida maravilhosa postada pelo outro e se sentindo muito mal porque não está vivendo aquilo. Aí eu costumo sempre dizer assim, a gente acha que a grama do vizinho ela é a mais verde, mas tu não sabe se ela é de plástico. Tu já atravessou a rua e foi ali olhar se não é de plástico? Porque pode ser tudo falso. Daqui a pouco a tua que tá ali meio sequinha, poxa, é a tua grama. Tu vai ali água agora. Tu vai regar e tal, é a tua, né? Porque às vezes aquilo que o outro passa pra gente não necessariamente é a verdade, né? Então dessa importância assim do considerar, olhar pra dentro de si também. Eu acho que o branco do janeiro, por que é branco, né? Porque o branco ele é onde estaria supostamente vazio e onde tu pode colorir da forma que tu quiser, né? No primeiro mês do ano, porque no último mês do ano a gente faz aquele balanço e, né, e aquela correria, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Inevitavelmente tem aquele balanço, aquelas metas para o ano seguinte e tal. Agora, o início do ano tem que ser uma época para a gente parar, olhar para dentro de si, avaliar as coisas, pensar, né? Também buscar dentro da gente as coisas e se dar conta, né, que cuidar da gente é muito E não se enlouquecer, né? Porque tem gente que aí olha, não conseguiu o que planejou e aí acha que não tem mais saída, né? Então, que até o livro, que eu achei bem legal que tu falou, assim, que o Janeiro Branco é uma folha em branco e que ali tu podes desenhar, tu podes escrever a partir dali novas sensações, novas aventuras, novos conhecimentos. Porque, na verdade, a vida da gente, ela é isso. Todos os dias, quando a gente acorda, nos é dada a possibilidade de escrever uma história diferente. Isso está na mão da gente. Quando a pessoa percebe que quem tem o poder de mudar a vida e de direcionar a vida para onde eu quiser sou eu, isso me empodera, né? E é aí que a mudança, a melhora, né? E a saúde está, né? E tu te dá conta que tu é que tem essa capacidade de ter a grama que tu quiser. Sim. Né? E não ser assim, um isso. algoz de ti mesmo, né? Não é um carrasco, tipo, não deu certo isso. Não, mas e quantas coisas deram certo? Né? Olhar o lado também positivo das coisas, bom das coisas, né? Não consegui isso, mas consegui isso. Né? E que às vezes o que a gente não conseguiu nem era melhor pra gente. Exatamente. Às vezes o não conseguir também é bom. Exatamente. E a gente às vezes tem que agradecer que conseguiu se livrar do que a gente queria, né? Exato. Olha, Gabriela, eu queria te agradecer muito. Dizer que estás convidada para sempre que puderes vir aqui, a primeira vez que participa do Entre Nós. Para nós foi um prazer, nos esclarecesse muito, que continues esse trabalho lindo que é da psicologia, trabalhar na rede mental de álcool e drogas. Tenho certeza que é um trabalho recompensador, embora às vezes muito sofrido, como tu falas, né? E convidar as pessoas, né, para amanhã, sexta-feira, irem a partir das 9 horas lá no mercado, das 9 até as 5 da tarde, e participarem dessa campanha, desse dia que a rede de saúde mental de Pelotas está fazendo, que faz parte da campanha Janeiro Branco, e que as pessoas se encontrem, né? Que não tenham medo das coisas, que vão procurar a sua saúde mental, que ela é a base de tudo, né? Porque assim, a gente sempre fala que quem comanda a gente é a nossa cabeça. Então, se a cabeça não estiver boa, minha gente, a gente não faz nada. Verdade. Agradeço mais uma vez, muito obrigada. A gente agradece você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. E a gente espera, tá colocando ali, conecta.tv.br, que é o nosso site. E o nosso próximo programa ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá!